estamos, né, de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra lá na Epístola de Gálatas. Paulo escreveu lá aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8 e 9. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho que vá além do que já recebeste, seja anátema. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória ao teu santo nome. Deus santo e soberano, Criador dos céus e da terra, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, estamos aqui nesta noite, ó Deus, porque desejamos, ó Pai, aprender mais e mais sobre Ti. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra já foi lida nesta noite. Que agora o Senhor possa aplicar na nossa vida, Senhor, que nós possamos colocar em prática, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos aprender a Tua palavra, Deus, porque ela traz vida, vida em abundância, ela traz alegria, ela traz paz, amor, cura e libertação. Pai, nos ajude, Senhor, meu Deus e meu Pai, a ouvir a Tua palavra, Senhor, e a colocar em prática. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Podemos assentar, irmãos. Estou falando para a Daiane que eu não ia pregar não, porque ela já pregou na abertura do culto ao Senhor, ela já trouxe a palavra e era exatamente o que eu estava pensando falar, ela falou. Eu disse, pronto, já se foi minha pregação, e agora? Mas Deus é muito bom, maravilhoso. É só um complemento realmente da palavra do Senhor. Eu estava hoje estudando essa palavra sobre Gálatas. Eu falei, Senhor, eu não entendi não, mas algo o Senhor quer falar comigo. E aí eu reli. E para a glória de Deus, Pai, estou aqui, eis-me aqui. A palavra não é minha, é do Senhor Jesus, né? Então que o poder da palavra do Senhor Deus venha transbordar o nosso coração e venha fazer aquilo que ela é apta para fazer, discernir pensamento, intenção do coração. Ela é maravilhosa. E o que eu entendi dessa palavra hoje, o próprio texto já diz, é um evangelho que vai além, né? Muito além. Então, Paulo, nas suas quando ele começou o seu ministério, a carta aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo fez, né? Foi uma das suas primeiras cartas, foi aos Gálatas. E aí Paulo vem falando para os irmãos lá da Galácia, né? Que havia uns judeus que se converteram ao evangelismo, ao evangelho das boas novas de salvação. E aí esses judeus, eles se converteram, mas ficaram algumas coisinhas enraizadas dentro das quais eles não conseguiram se desvincular ainda. Então Paulo já havia, né, falado daquela igreja, a igreja já estava, né, uma igreja grande, né, pessoas já conhecendo ao Senhor. E aí Paulo, nas suas viagens, sempre plantava uma igreja, saía e plantava outra em outro lugar. E o que aconteceu que Paulo ficou sabendo que havia uns judeus que estavam na igreja querendo acrescentar algo do que já foi falado, do evangelho que já foi pregado àquele povo. Tipo, olha, nós somos judeus, nós aprendemos na lei de Moisés que a pessoa tem que se circuncidar.
Se você não circuncidar, você não pertence a Deus, não. Então eles estavam vivendo a velha lei, né? A velha lei não, eles estavam vivendo, perdão, eles estavam vivendo o período da lei, mas eles queriam também estar vivendo o período da graça. E aí não dava muito certo, porque os irmãos lá da Galácia, eles não tinham muito, já estava difícil para eles entender o evangelho da graça. Imagina entender o que era a lei, por que tinha que circuncidar. Mas os judeus, eles eram muito astutos. Então eles vieram com os seus costumes, se converteram, mas ficaram com os seus costumes dentro da igreja, querendo aplicar na igreja uma doutrina que ia além daquela que já foi pregada. É isso que Paulo está falando aqui nesse versículo. Ele disse: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, venha e vos anuncie outro evangelho, além daquele que já tenho anunciado, seja anátema. Por quê? Porque a palavra do Senhor não pode ser acrescentada, não pode ser mudada. Vamos mudar essa palavra aí porque já não está dando mais certo, não combina mais com o nosso dia a dia, não combina mais com a nossa vida. Então isso acontecia lá. Imagine hoje. É diferente de hoje? Hoje é a mesma coisa, as pessoas acham que a Bíblia já está muito ultrapassada, que muitas coisas precisam ser mudadas. E aí tem muitos infiltrados também na casa do Senhor dizendo isso. Mas, igual eu ouvi esses dias, mas para que dar dízimo? Toda vez fala sobre dízimo. Deixa eu falar, dízimo era alimento. Então, é errado a gente estar dando dinheiro. Você sabia que é antibíblico dar dinheiro? Onde que está que Abraão deu o dízimo de dinheiro? Aí começa, sabe? Aí começa. Aí se você não conhece a palavra, se você não recebeu esse evangelho aqui ao qual foi pregado a nós, se você não leu a palavra, não mexeu na palavra, você acaba falando: sabe que ele tem razão? E não é que é assim mesmo? Aí se você lê a palavra, você fala: não, mas na época o dinheiro era o alimento. Hoje em dia não é o alimento, a gente se mantém com o dinheiro mesmo. Então assim, nós precisamos disso na nossa vida. Paulo está alertando aos irmãos da Galácia em relação a isso, que havia outros irmãos se convertiam, mas tinham os velhos costumes, e ele queria impor esses velhos costumes dentro da igreja. E a igreja foi, de certa forma, aceitando, porque eles não tinham muito conhecimento. Então, e aí vinha o irmão e falou, e mandou para Paulo: olha, Paulo, aqui na igreja da Galácia, os gálatas estão fazendo isso, e como é que a gente resolve em relação a isso? E Paulo mandou essa carta advertindo os irmãos. Por isso que o tema que eu escolhi foi o evangelho que vai além. Porque a palavra do Senhor, ela nos leva além daquilo que possamos imaginar, além daquilo que possamos pedir, além daquilo que sentimos. Ela vai muito além. A palavra do Senhor vai falar que o amor de Deus, ele é grande, ele é largo, ele é fundo, ele é profundo. Então ele vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, porque o nosso Deus, ele não tem tamanho, ele é imensurável em tamanho, em poder, em glória, em majestade. E aí os irmãos foram se deixando levar por isso. Já imaginou? Já era difícil entender que a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Deus, a fé, né? Paulo havia falado para os irmãos: olha, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, somos salvos por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o qual já morreu por nós. Então nós não precisamos fazer sacrifício para nos achegarmos a Deus. Temos um intercessor que é Cristo. Ele é quem nos basta. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem é o nosso advogado justo e fiel. Então, aí os outros já estavam lá meio sem saber o que fazer. Vão chegando os novos crentes sem saber o que fazer. Porque tem uns que se sentem no poderio: não, mas eu sou judeu, né? E aí começou a ter três coisas na igreja. Essa igreja começou a ter um povo alienado, um povo legalista e um povo descentralizado. Tudo havia nessa igreja. Então, assim, com isso, Paulo vai exortar os crentes que moravam lá a permanecer na fé e no evangelho que foi ensinado por Jesus. Então, assim, olha, esse Jesus, o qual eu vos tenho falado, é
da igreja uma falsa doutrina, algo que seria tipo uma idolatria na igreja. Porque já pensou se os irmãos começam a circuncidar porque só pode ir para o céu porque se for circuncidado, porque foi estabelecido para Abraão, para Isaac, toda a outra geração, para Moisés. E aí, mas e a graça? Como que ficaria a graça? Então, assim, esses judeus que se infiltraram na igreja, eles começaram a alienar as pessoas, a dizer para as pessoas, olha, isso aí não condiz não. Para você chegar realmente no céu, você tem que fazer, sabe o quê? Levar a rosa para sua casa, aí você fica 7 dias com ela lá. Aí quando ela murchar, seus problemas estão acabando. Se ela não murchar, é um problema, e aí? Não, mas aí também tem uma cruz. Essa cruz aqui, você pode comprar, ela tem um poder maravilhoso, quebra toda a maldição, porque a palavra diz assim, o Senhor diz que o Senhor levou sobre si, sobre a cruz, né, sobre o madeiro dos nossos pecados. Aí você leva ela para sua casa, aí você fica lá na sua casa, aí você tem que trazer toda a campanha, você traz, aí você troca por uma nova cruz. É bem baratinho, apenas por R$1.000 você leva, no final você paga 5.000 e está tudo quitado, você já está sendo garantida no céu, você não tem mais enfermidade, não tem mais isso. Então, isso acontece hoje em algumas igrejas. E a gente precisa estar atento em relação a isso. O que vai te levar para o céu é Jesus. Ele disse que aquele que crê em mim e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo. Não está, será. Temos uma caminhada, uma longa caminhada. E nessa longa caminhada a gente encontra pessoas assim, que às vezes querem nos tirar da presença do Senhor, querem nos deixar alienados daquilo que eles falaram que são certos, mesmo porque eles achavam que pelo fato de ele ser judeu, nós somos poderosos, nós temos mais qualidade do que vocês, porque vocês são outros, são os gentios, nós somos judeus, somos filhos da promessa. Então assim, eles começaram a querer se engrandecer em relação pelo fato de ser judeu, e começaram a colocar regras, doutrinas, da qual Paulo não havia falado para os irmãos lá da Galácia, certo? Os irmãos estão entendendo? Sim. Então eles começaram a ter uma postura religiosa, eles queriam privilégio, eles queriam que todos cumprissem as regras que eles estavam estabelecendo, e aquelas regras nas quais eles estavam estabelecendo, ele falando para o povo lá da Galácia, era o caminho da bênção, era através daquilo que eles iam obter bênçãos. Você escuta hoje isso, essa palavra, em alguns outros lugares, assim, tem que ser assim para você ser abençoado? Pega o meu lenço aqui, ó, acabei de passar na axila, dá um cheirinho que você vai ser curado. Tem isso, gente. Isso é uma mente alienada. E você precisa, além de ser uma mente alienada, é uma pessoa que ela é legalista. Você está com total legalidade para fazer o que quiser com você. Você precisa se render aos pés do Senhor, precisa buscar a direção de Deus. E então, as bênçãos divinas você não consegue fazendo, Paulo falando, não é através da circuncisão. Vocês já foram libertos, por que estão deixando ser levados por essas falsas doutrinas, né? Então, assim, esses judeus, eles tinham essa tendência de querer levar o cristianismo a pensar que existe uma outra forma de chegar até o céu, de obter as bênçãos, de serem salvos. Por quê? Porque eles vieram lá de uma cultura muito rígida também. Não, para você ser salvo, você tem que obedecer à lei de Moisés, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e o próprio Jesus já advertia. Por isso Paulo diz, se você for pelo evangelho do qual não foi o Senhor Jesus que te ensinou, você está totalmente errado, você tem que ir por aquele o qual o Senhor Jesus ensinou, porque Jesus advertiu os saduceus, os fariseus, ele falava, vocês estão colocando um fardo sobre as pessoas, os quais nem vocês conseguem levar, mas vocês querem que eles levem. Então, se Paulo não tivesse intervido nesse momento, a igreja ia estar uma igreja cristã idolatra, porque ia entrar em circuncisão, daqui a pouco entrava um bezerro, daqui a pouco entraria, alguns outros costumes. E aí Paulo deu essa cartada nos judeus. Ele disse assim: se alguém anunciar outro evangelho que vai além daquele que já foi anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Paulo falou 2 vezes,
seja maldito. Maldito quem vier falar alguma coisa além do que foi acrescentado no Evangelho, algo que não foi acrescentado por Jesus. Então seja maldito. Não tem parte comigo, não tem parte com os apóstolos e principalmente não tem parte com Cristo. E hoje muitas das vezes a gente vê isso. A gente vê pessoas querendo fazer fama com alguma coisa que acha que vai acrescentar o reino de Deus. Então, já que na minha igreja é assim, é assado, a outra igreja também que eu já fui é desse jeito, então eu agora não quero mais saber de congregar, eu quero ser desigrejada. Aí eu ouvi alguém falando sobre isso lá no meu trabalho, que eles têm um grupo de desigrejados. Aí eu aproveitei uma oportunidade que você estava no quartel, né? Aí eu falei bem assim, deixa eu te falar, tem como você servir ao quartel sem se apresentar lá, mano? Tem como você servir o exército sem se apresentar no quartel? Aí eles, não. Então, a mesma coisa, não tem como você se apresentar a Cristo se você não se apresentar, não estiver incluído no meio do reino de Deus, se você não estiver fazendo parte do corpo. Como que você vai ver o cabeça se você não faz parte do corpo ali reunido? Aí fica aquele dilema. Aí se eu for dar ouvido, cada um tem um problema para falar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fui afetado com isso, a minha vida foi assim, eu não recebi carinho, não recebi atenção. Deixa eu te falar, fala para o Senhor Jesus, sai da roda dos escarnecedores. Lembra que a Daiane falou no começo? Sai da roda dos escarnecedores. Se você continuar na roda dos escarnecedores, a sua vida espiritual não vai se erguer nunca. E se a espiritual não se ergue, você imagina a nossa vida física, a nossa vida material, como é que não fica? Nada dá certo. Por quê? Porque nós estamos querendo participar da roda dos escarnecedores, andar com os pecadores. Devemos andar sim, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ser sal e luz, andar dando exemplo de cristão, não andar dando exemplo de que não, só na igreja que eu sou crente, aqui eu sou com vocês, é outra coisa. Não podemos. Porque nós somos na casa do Senhor, nós devemos ser no nosso trabalho, nós devemos ser no meio da nossa família, no meio do nosso, se temos um grupinho, todo emprego tem um grupinho. Aí você vai lá no meio do seu grupinho e você faz a diferença. Você precisa fazer a diferença. As pessoas precisam ver Cristo em você. As pessoas precisam saber que você é diferente. Você é diferente porque você tem o Espírito Santo morando em você. E era isso que Paulo estava querendo falar para a igreja. Vocês são diferentes. Vocês foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, se vocês aceitar estar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores e fazer tudo o que eles fazem, achar muito bonito e aplaudir, o final é muito triste. Vocês são anátema, ou seja, entregados a Satanás. Não tem parte com o reino de Deus. Por quê? Porque não foi falta de aviso. Já foi falado, não, vamos buscar a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. E aí a gente precisa saber que quando você não está de acordo com aquilo com o qual o Senhor requer que nós venhamos fazer, aí você pensa, mas ninguém sabe, só eu sei. Só eu sei o que eu estou passando. Para falar é fácil, mas só eu sei o que eu estou falando. Deixa eu te falar, Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua mente. Deus conhece o seu íntimo. Eu não conheço você, eu conheço você. Eu gerei essa moça aqui, linda e maravilhosa, mais conhecida como Jéssica. 9 meses no meu ventre, quase 10, porque foi 42 semanas. Mas eu não conheço. Eu sei que é minha filha, mas eu conheço? Não, eu não a conheço. Mas o Pai, aquele que é o nosso Criador, Ele conhece a mente, o coração, a intenção do coração. Ele conhece tudo sobre nós. O que eu vejo é o superficial, e o que o Senhor Deus vê é o nosso interior. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele só quer que nós venhamos nos dobrar diante dele, confessar para Ele as nossas fraquezas. E assim, se você está com dúvida do que foi falado, faça como os crentes de Beré, que Paulo falou, vai lá, verifica na palavra. Ai, irmão, mas em qual palavra, não
evangelhos, evangelho das boas novas, evangelho da salvação, evangelho do reino, de anunciar o reino do Senhor Jesus. Vai lá, leia lá em Mateus. Um livro bom que eu gosto de começar a ler, sempre que eu começo por João. Eu amo ler João. Então, assim, eu começo por João, mas eu gosto da Bíblia toda. Mas quando eu vou começar uma nova leitura, eu sempre começo por João, e depois eu dou uma passeada lá em Lucas. E é isso sucessivamente. Mas aí você precisa ler, você precisa ler. Eu até falei para o meu pastor esses dias: pastor, eu estou com uma dificuldade imensa de ler. Eu estou lendo Atos e estou lendo Romanos, tenho quase 2 anos, não saio nem da primeira página, eu não sei o que está acontecendo, não estou memorizando, não estou indo, mas está pedindo demais da sua mente. Eu, será? Porque eu gosto de ler a palavra do Senhor. Sabe, quando você lê Atos, você lê Romanos, gente, é maravilhoso. Eu leio Atos para saber exatamente o que Paulo está falando aos Romanos, aos Coríntios, porque aí você vai saber, você vai pegar a árvore e vai desvendar ela toda, nem toda, né? Porque a palavra do Senhor é inesgotável. Mas você consegue entender mais ou menos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, Paulo estava alertando aos irmãos lá da Galácia: olha, não se deixe induzir por qualquer vento de doutrina. Busque na palavra. Já foi lhe falado que o que vai te levar até Deus Pai, até a sua bênção, beijar a sua morada celestial, é a fé em Cristo Jesus, é a graça salvadora em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Então nós precisamos ter essa convicção de que não é um ramo, não é uma flor, não é um sal, não é uma vestimenta, não é eu andar com saia longa, blusa longa, que vai me levar ao céu, que vai me identificar como um crente, não. É o amor de Deus em mim, porque Ele me amou primeiro. Ele te amou primeiro. Não foi nós quem escolhemos amar a Deus, foi Ele quem nos amou. E o seu amor foi Ele que nos envolveu, que nos chamou, que nos atraiu. E Paulo está falando exatamente isso. Abra os seus olhos. Eu me admiro que eu já falei sobre isso para vocês. E vocês estão dando legalidade só porque ele é judeu. Mas deixa eu te falar, quando o Senhor Jesus me chamou, Ele me chamou para pegar para os gentios. Então o Evangelho também é para os gentios, é para os outros. Nós somos os outros ao qual fomos alcançados através da palavra do Senhor, o Evangelho que o Senhor Jesus pregou. Quando Jesus pregou, Ele disse: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E nós estamos esperando o reino de Deus. Quem está esperando o reino de Deus? Então, a cada dia nós devemos nos arrepender, a cada dia nós devemos buscar a face do Senhor, a cada dia nós devemos meditar na palavra do Senhor, porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, algo acontece no nosso coração. E aí, quando esse algo acontece no nosso coração, é quando você se rende ao Senhor Jesus. É quando você diz: Deus, Paulo disse que não mais vive ele, mas o Senhor vive nele. Então, vou falar a mesma coisa: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei como é que é esse viver, Senhor, mas eu quero sentir, eu quero ter, eu quero passar, eu quero que as pessoas vejam o seu brilho em mim, eu quero que as pessoas olhem em mim e vejam a tua imagem. Não é arrogância você falar assim, não, porque nós somos espelhos, nós somos sal, nós somos luz. É isso que a palavra do Senhor diz. Então, se você falar eu sou luz, seja luz mesmo, seja lamparina não, nem novela que alguém vem assim, ó, ou um sopro, apagou, não. Seja luz mesmo, seja a luz de Cristo. Que as pessoas olhem para você e vejam que você tem um brilho diferente, que você é diferente, não pela roupa, mas porque você ama, porque você fala do amor de Deus, porque você se compadece do próximo. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós devemos a cada dia mais e mais não ficar alienado às coisas que a gente escuta por aí, né? Hoje eu digo escuta porque a nossa vida parece que ela se transformou tudo num celular, e aí você perde muito tempo olhando tantas histórias, tantas coisas. Eu gosto de ver histórias também, mas aí tem uns que eu olhei esses dias e eu disse: meu Deus do céu, não acredito que eu tenho vendo isso não. As pessoas falam tanta coisa, tanta besteira da palavra do Senhor. Eu disse: meu Deus, eu preciso falar alguma coisa, eu não posso fechar esse negócio aqui sem não falar nada para a mulher. Eu só disse: minha filha, seu problema é Bíblia, vai ler Bíblia porque está errado. Aonde que eu vou dar o dízimo agora de fruta, de verdura? Aí ela me respondeu, ela disse:
Eu disse, não, mas isso aí a gente já tem que fazer, não é dízimo, é ajudar ao próximo, é você se compadecer da dor do outro e ajudar ele numa necessidade que ele está passando, seja ela financeira, seja ela de alimento, seja ela na saúde. Então a gente precisa estar realmente atento à voz do Senhor, atento à palavra do Senhor. A gente precisa realmente buscar um entendimento na palavra do Senhor, porque senão já pensou uma pessoa escuta uma coisa dessa que não conhece ainda a palavra do Senhor, que não sabe, falou do dizimar e ofertar na casa do Senhor e vai lá e diz, não, a igreja está errada. No Novo Testamento não tem, não. Aí quando Jesus fala assim para a velhinha, para a senhorinha viúva lá, essa aqui ofertou muito mais do que todos os outros que estavam aí. Ela ofertou foi o quê? Foi arroz? Foi feijão? Foi um grão de algo que ela tinha plantado? Não. Ela ofertou dinheiro mesmo. E tem muitos outros textos no Novo Testamento falando sobre essa passagem do dízimo e da oferta. Então, assim, a palavra que o Senhor quer colocar no meu coração foi exatamente sobre isso. Paulo alertando, exortando, não estava alertando, ele estava exortando os crentes, porque eles estavam deixando se levar por qualquer vento de doutrina. E eu digo, se nós não quisermos ser levados por qualquer vento de doutrina, nós devemos examinar as Escrituras dia após dia. Se você não entendeu, leia de novo. Se não entendeu, peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda aos obreiros que estiverem mais próximos de você. Irmã, eu li isso, mas eu não entendi o que isso quer dizer. E não é só aquele versículo isolado. A palavra do Senhor se completa de Gênesis a Apocalipse, ela se completa. Não é só pegar um versículo isolado e falar sobre aquilo dali. Porque muitos têm se desviado da fé por causa de versículos isolados na palavra do Senhor. Porque pega aquele versículo e transforma em 1000 coisas do qual não condiz com aquilo que o Senhor está falando para nós nesse momento. Então, o que o Senhor quer falar para nós nesse momento é que nós devemos ficar atentos para não ficarmos alienados. Alienado é diminuir a nossa capacidade, até assim, sabe quando nós se achamos que somos capazes de alguma coisa, de repente alguém vem e fala algo e você começa a achar que a sua perspectiva estava errada e que o fulano está certo, porque o fulano conhece mais, porque o fulano estudou mais. Não. E aí você vai pedindo para o Senhor, Deus, me dá um discernimento, me ajude a agir da maneira como o Senhor gostaria que eu agisse e eu não estou agindo. E aí você vai pedindo para o Senhor, Senhor, eu não quero dar legalidade ao inimigo, eu não quero dar legalidade a pessoas que não têm nada a ver contigo. Senhor, eu não quero descentralizar a cruz de Cristo, eu quero que o Senhor seja sempre, eu quero sempre olhar para a cruz e lembrar, foi na cruz que o Senhor me amou, se entregou por mim, é por causa da cruz que eu estou aqui. Porque se hoje estamos aqui, é porque o Senhor morreu naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Amém? Então que possamos ficar de pé nesse momento e agradecer ao Senhor pela palavra, agradecer ao Senhor porque estamos aqui e dizer que o Evangelho do Senhor Jesus na nossa vida, ele vai muito mais além do que uma circuncisão, do que uma flor, do que uma veste. Ele vai além, porque ele é amor. Amém? E o amor do Senhor por nós é um amor ilimitado. Então nós devemos também amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos e assim como nós dizemos que amamos a Deus. Se amamos a Deus, então vamos fazer as coisas que é do agrado do Senhor Jesus. Amém?